Olá pessoal, hoje nossa aula é de matemática e vamos falar sobre equação do primeiro grau equilibrando a balança. Habilidades: resolver e elaborar situações-problema que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma de ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar. Você já viu uma balança de pratos? Qual é a sua finalidade? Bom, então uma balança de prato é dessa imagem aqui, onde eu tenho um eixo de simetria, onde eu tenho um prato do lado esquerdo e do lado direito. Balança, do latim bis, que é 2, e lynx, que é prato. É um instrumento que mede a massa de um corpo. A unidade usual para a massa é o quilo, por se tratar de uma unidade do Sistema Internacional. Portanto, o correto é dizer que as balanças medem as massas dos corpos e objetos, não o peso deles. A balança é um dos instrumentos de medição mais antigos que se conhecem. Ela é composta por dois pratos equidistantes em um eixo central. Para realizar a pesagem, coloca-se um ou mais objetos de peso conhecido, que é um peso padrão, e no outro, o objeto que se deseja pesar. São acrescidos ou retirados mais pesos padrões até que se estabeleça o equilíbrio entre os dois pratos, o que resulta no peso relativo do objeto. Bom, então o que podemos observar? Que uma balança ela tem que estar sempre equilibrada. Se ela está desequilibrada, que nem percebe que agora ela está desequilibrada, a gente não consegue fazer a medição de nenhuma massa. A balança, para a gente fazer a medição, ela tem que estar equilibrada. Desequilibrada, a gente não consegue ver a massa no caso dessas bolinhas aqui. Aqui, no caso, ela está equilibrada. Eu tenho um cubo, no caso, fala que a massa é x, que a gente tem que descobrir a massa desse cubo. Eu tenho um pezinho de 250 gramas e aqui eu tenho um peso de 500 gramas. Eu quero saber qual é a massa desse cubo. No caso, a massa aqui vai ser 250 gramas, porque 250 mais 250 é igual a 500. Outro exemplo. De um lado, eu tenho um peso de 10 quilos e de outro lado, equilibrando, eu tenho 4 pezinhos. Então, eu quero saber a massa de cada pezinho. Bom, se aqui tem 10 quilos, é a mesma coisa de eu pegar o 10 e dividir por 4 pezinhos. 10 dividido por 4, então cada pezinho vai ter uma massa de 2,5 quilos. Aqui no caso, a lança está equilibrada, só que de um lado eu tenho 3 mais 3, mais 3, mais 3. E do outro lado, para eu equilibrar ela, eu preciso de uma operação. Eu tenho o 3 e o 4. Então, eu tenho que saber que operação que eu vou ter que fazer aqui para esse lado ser equilibrado por esse outro lado aqui. Desse lado aqui, a gente vê que então é 12, porque 3 mais 3 mais 3 mais 3 é 12. Que tipo de operação que tem que vir aqui entre o 3 e o 4 para dar 12? Então, tem que ser a multiplicação, porque 3 vezes o 4 é igual a 12. Sentença em linguagem matemática. Bom, se eu falar para vocês um número, vocês sabem que número que eu estou pensando? Não. Então, na equação, eu posso falar que esse número é o valor do x. O x vai ser a nossa incógnita, que a gente vai descobrir o valor dela.
Então, se eu não tenho esse número, então esse número vai ser chamado de x. Agora, eu quero o dobro do número. Se eu não tenho esse número, que é x, o dobro dele vai ser 2 vezes o x, que é 2x. Agora, eu quero o triplo do número mais 4 unidades. Então, o triplo do número é 3 vezes o x mais 4 unidades. Então, fica 3x mais 4. Outro, o dobro de um número menos 6 é igual a 34. Então, vamos lá montar a equação. O dobro de um número é 2x. 2x menos 6. Menos 6 tem que ser igual a 34. Então, é 2x menos 6 igual a 34. O último, o quíntuplo de um número é igual a 10. O que é quíntuplo? Quíntuplo vem de 5. Então, 5 vezes esse número que eu não sei qual que é igual a 10. Então, fica 5x igual a 10. Um número mais 2 é igual a 7. Então, vamos montar essa equação. Um número mais 2 igual a 7. Bom, agora eu vou colocar essa sentença matemática na minha balança. O que ele fala? Que é x mais 2 igual a 7. Então, de um lado vai ser x mais 2, que está equilibrando ao 7. Será que eu consigo encontrar o valor do x? Sim. Que número mais 2 tem que dar 7? Então, o x tem que ser 5, porque 5 mais 2 igual a 7. Outro, qual é o número que, somado a 4, dá 10? Qual é o número somado a 4 dá 10? Então, vamos lá. Quem é esse número? É x. X mais 4 igual a 10. Então, eu vou colocar na minha balança. De um lado, eu vou colocar o x mais 4. Do outro lado, eu vou colocar 10. Qual é o número mais 4 que dá 10? Então, o x tem que ser igual a 6. Qual é o número que, somado a 7, dá 2? Montando a sequência matemática, fica o número mais 7 igual a 2. Colocando na balança, de um lado eu vou colocar x mais 7, do outro lado eu vou colocar o 2. Que número mais 7 tem que dar 2? No lugar do x tem que ser, então, o menos 5. Porque eu devo 5 e tenho 7, então eu fico com 2. O que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma expressão em que o grau da incógnita é 1, isto é, o expoente da incógnita é igual a 1. Podemos representar uma equação do primeiro grau de maneira geral da seguinte forma. Toda vez que eu falar em uma equação do primeiro grau, eu vou ter que escrever ela como ax mais b igual a 0. Então, eu tenho um valor que é junto com o x e eu tenho um outro valor qualquer que é sozinho. Esse valor que está junto com o x é chamado de coeficiente A. E o valor que fica sozinho na minha equação é chamado de coeficiente B. Então, x é a incógnita, ou seja, o valor que devemos encontrar. E A e B são chamados de coeficientes da equação. O valor do coeficiente A deve ser sempre diferente de 0. Então, toda vez que eu tenho um coeficiente A, ele tem que ser diferente de 0. Para encontrar os coeficientes, é necessário igualar a equação a 0. Então, se eu tenho uma equação ax mais b igual a 0, eu consigo encontrar o coeficiente A e o coeficiente B. Só que algumas equações ela não vem dada como ax mais b igual a 0, que nem no caso essa equação vem como 3x igual a menos 3.
Do lado direito aqui, eu tenho que igualar a zero. Então, eu tenho que tirar esse menos 3 daqui. Para eu tirar esse menos 3 aqui, eu tenho que somar 3 desse lado e somar 3 do outro lado para a balança ficar equilibrada. Se eu somar 3 aqui e somar 3 aqui, aqui eu posso ficar com zero. Eu corto e fico com zero. Então, vai ficar assim. 3x mais 3 igual a menos 3 mais 3. Então, o que eu fiz? Para igualar na balança, eu coloquei mais 3 de um lado esquerdo e mais 3 do lado direito. Menos 3 com mais 3 é zero. Então, vai ficar 3x mais 3 igual a zero. E se eu sei que eu preciso igualar as duas partes, então eu posso fazer do jeito mais prático. 3x igual a menos 3. Percebam que aqui é negativo. E depois eu teria que somar o quê? O positivo. Então, se aqui é negativo, eu vou somar do outro lado o positivo. Então, negativo eu somo positivo. Então, fica 3x mais 3 igual a zero. Ou a gente pode falar, tá negativo no primeiro no membro daqui, passa para o outro membro, fica positivo. Então, fica 3x mais 3 igual a zero. No caso, o A vai ser 3, porque AX mais B é igual a zero. É 3x mais 3 igual a zero. Então, o A vai ser o 3, que está junto com o x. E o B também vai ser 3, que é um número sozinho. Outro exemplo, eu tenho 2x menos 8 igual a 3x menos 10. O 3x é positivo, eu vou passar do outro lado negativo. O menos 10 é negativo, eu passo para o outro lado, fica positivo. E igualo tudo a 10. Então, vai ficar 2x menos 8, que continua nesse membro, mais 3 vira menos 3, e menos 10 vira mais 10. Agora, eu vou juntar o x e juntar os números sozinhos. 2x, eu tenho 2x e devo 3x, fiquei devendo x. Menos 8 mais 10, eu fico com 2. Então, fica menos x mais 2 igual a zero. E é a mesma equação do primeiro grau, que é ax mais b igual a zero. Então, vamos encontrar o valor do A, que é menos 1, porque aqui é menos. Menos 1. 1 está escondido aqui. E o B, que é 2. Vamos para esse exemplo. Observe a seguinte equação. 2x mais 4 igual a 18. Assinale a opção que apresenta corretamente a relação dos coeficientes dessa equação. A. O coeficiente A é 18. B. Menos 14 corresponde ao coeficiente B. C. O coeficiente A é 2x mais 4. D. 18 corresponde ao coeficiente B? Ou E. 2 corresponde ao coeficiente C? Bom, então, é 2x mais 4 igual a 18. Então, eu tenho que igualar tudo a zero. Então, o 18 está aqui, ele é positivo, eu passo para o primeiro membro, vira o quê? Negativo. Então, fica 2x mais 4, que já era nesse membro. Positivo fica negativo igual a zero. Agora, eu tenho que juntar o mais 4 com menos 18. Eu tenho R$4 e devo 18, então eu fiquei devendo 14. Então, eu tenho 2x menos 14 igual a zero. Colocando na equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero. Vimos, então, que o A é 2 e o B é menos 14. Então, qual alternativa que é correta? É a B. Menos 14 corresponde ao coeficiente B. Espero que tenham gostado da aula. Comente os nossos vídeos e fiquem com Deus.